Olá, 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 marketing sistêmico. Como estão vocês? Espero que bem. Aqui estamos para mais um dos nossos conteúdos do canal, onde vamos mergulhando, percebendo interconexões, desenvolvendo a nossa inteligência de ver os resultados para além da superfície. Então eu agradeço a companhia de vocês. É muito bom ter os retornos, muito bom saber que daí também vocês estão percebendo cada vez mais como os fatores que interferem no nosso negócio não vêm de fora para dentro, mas são uma interação daquilo que eu tenho dentro com o que surge do lado de fora. Essa é uma inteligência que nós vamos desenvolvendo pelo caminho à medida que também nos colocamos mais curiosos para fazer pergunta, nos questionamos mais sobre aquilo que fazemos, não apenas como algo comum, corriqueiro, mas sim como algo que tem raízes profundas. Hoje nós vamos começar aqui uma nova série, uma série sobre organização do caixa mensal. A importância de termos consciência das nossas finanças e o modo como essas finanças fazem ao longo do mês, ao longo do ano, uma dança entre o que eu compro, um caixa de saída, com aquilo que eu recebo através dos meus produtos, dos meus serviços, dos meus trabalhos. Eu anotei aqui hoje, passei a manhã em elaboração de como seria essa série. Nós vamos fazê-la em 3 capítulos. Vou criar uma playlist aqui no canal especial com essa série, O Caixa Mensal. Nessa série baseada em 3 capítulos, nós vamos conversar sobre, primeiro, a importância de termos um caixa mensal, organizarmos as nossas finanças de modo que eu possa ver o que está se passando ali. Num segundo episódio, vou falar somente sobre o caixa de saída, quer dizer, aquilo que nós pagamos por os nossos pagamentos do mês. E num terceiro episódio, eu vou falar sobre o caixa de entrada, os nossos recebidos. Então, se você tiver perguntas, se você quiser que eu passe por alguns lugares, nesse primeiro episódio você já pode deixar aqui nos comentários que eu vou me organizando nas próximas gravações para ir respondendo também as questões de vocês. Então, se prepare daí, porque nós vamos viver boas consciências juntos. Vamos lá, hoje nós vamos começar com a importância de termos um caixa mensal. Você pode se perguntar, Paula, sabe, eu prefiro nem olhar para as minhas finanças, nem ficar muito assim anotando as coisas, não, porque eu fico muito preocupado, eu fico com uma sensação de que as coisas vão dar errado, eu olho para aquele tanto de conta para pagar e fico aflito, ansioso. E eu vou dizer para vocês que o efeito é o contrário disso. Quando nós nos colocamos a anotar, colocar no papel, colocar numa planilha, os nossos pagamentos e recebidos, o nosso objetivo não é controlar as finanças. Vamos começar do início, vamos dar um passinho atrás para compreendermos essa imagem. As finanças, o dinheiro, o que passa na nossa conta, você já deve ter percebido nessa altura do campeonato que não se trata de algo físico, mas sim de uma energia. Dinheiro é energia, um fluxo que passa por nós. O dinheiro não se esgota, o dinheiro não se gasta. Às vezes alguns alunos vão dizer assim, mas Paula, eu tenho muito incômodo, muita preocupação com gastar o dinheiro. E aí eu gosto de trazer a imagem do lápis, né? Vou até trazer aqui o apontador também, tá? Quando eu tenho um lápis, ele tem uma medida, ele tem um tamanho, ele tem uma dose aqui, que quanto mais eu vou apontando esse lápis, nossa, eu adoro esse apontador aqui, né? Deixa eu ajustar a câmera aqui para vocês verem, né?
quando eu vou apontando esse lápis, o que acontece, né? Ó, esse lápis vai diminuindo, nem apontei muito bem porque tá... E eu vou produzindo outro material aqui, né? Ou seja, esse lápis, ele vai gastando, tá? Eu vou gastando esse lápis, ele vai se esgotando. Esse recurso acaba à medida em que eu uso. As finanças não, né? O dinheiro não. O dinheiro eu recebo algo, eu recebo 10, vamos supor, né? Recebi aqui 10 mil reais. Esses 10 mil reais vão pagar um aluguel, vão pagar a gasolina, vão pagar o mercado. Tudo isso pegou os meus 10 mil e não transformou esses 10 mil em resto. Os 10 mil continuaram circulando. É essa imagem que eu preciso ter para perceber o seguinte: quando esses 10 mil saem da minha mão e vão para outras mãos, eles não viraram outra coisa, eles continuam sendo 10 mil. Dinheiro em circulação. Tá? Então, se eu pego a água de um copo e despejo essa água em outro copo, no meu outro copo eu tenho também água. Eu não perdi aquele bem. Ele só mudou de uma mão para outra. Então, eu não gastei aquele dinheiro. Eu só coloquei aquele dinheiro em fluxo. Essa percepção de que é um fluxo muda tudo. Porque eu não vou tentar segurar um fluxo, mas sim fazer com que o fluxo passe por mim. Eu preciso dar passagem a esse fluxo. Eu não preciso tentar segurar, quer dizer, eu não vou gastar. Pelo contrário, quando nós fazemos isso, nós prejudicamos a economia. A economia é um fluxo. Então, quanto mais vamos estudar economia, desde as bases mais fundamentais, eu sugiro, quem tem demandas com o tema das finanças, que pelo menos uma vez por mês, uma vez por semestre, leia um livro. Todo mês, ler um livro, fazer alguns estudos que ajudam a perceber o modo como essa energia funciona, tá? O que nós vamos perceber até mesmo nos estudos? Alguns autores, alguns estudiosos vão nos colocar com uma visão de que se esse dinheiro sai de mim, ele está sendo gasto. E ele não está. É uma dinâmica energética. É uma lei da física que está acontecendo aqui. Ele sai de uma mão, passa para outra, ele continua sendo dinheiro. Então, ele não mudou a matéria dele. Ele continua sendo 10 mil, seja aqui na minha mão ou não. O problema é que ele não está mais na minha mão, né? Então, eu posso me assustar com isso, mas eu não gastei. Eu mudei de lugar. Eu troquei por algo. Também isso, nós quando estivermos conversando e eu tiver aqui nos conteúdos sobre o caixa de saída, vocês vão observar que o caixa de saída, na verdade, não sou eu gastando o meu dinheiro, sou eu pegando esse dinheiro e trocando por algo que também está a serviço das minhas escolhas, daquilo que eu quero para a minha vida. Nesse nosso especial, eu vou sempre reforçar com vocês a importância não do controle, portanto, do fluxo. Fluxo não se controla, um fluxo bem-sucedido, ele é para ser aumentado, é para ser ampliado. Como eu amplio o meu fluxo financeiro? Como eu aumento o meu potencial de troca, tanto de receber como de dar. Trocar o que eu tenho por recursos financeiros. Trocar os recursos financeiros por mais elementos que vão me ajudar também a me transformar em algo maior do que eu era antes. Então, também a favor da minha transformação, das minhas experiências, do meu crescimento. Vocês vão perceber que tudo isso está interconectado
quando pensamos no caixa mensal. E a importância, portanto, de se fazer um caixa mensal, já que não é o controle, vocês vão me perguntar qual é, Paula. Há poucos dias uma amiga que é minha aluna me escrevia e dizia: Paula, eu não aguento ficar colocando aqui quantos centavos eu usei, quanto que eu paguei na padaria, quanto anotando até os centavos, isso me estressa. Não, eu vou dizer para vocês que não precisa ser assim como dizia meu pai, né? Olho de santo, tá? Numa exigência, num grau tão rigoroso assim. O que nos favorece criar anotações de caixa de saída e de caixa de entrada é a nossa consciência. Então, eu posso ter consciência desses dois fluxos. O que eu paguei por, quer dizer, o que eu entreguei dinheiro para trazer para mim, e o que eu recebi por aquilo que eu tinha em mim e entreguei em forma de serviços, de produtos, de trabalho que soma, de alguma maneira, as outras vidas. Então, o que passa por mim? A pergunta é essa. O que passa por mim? A energia do dinheiro, ela sempre nos conta muitas histórias sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que escolhemos. Então, tudo que eu vou pagar no caixa de saída, eu estou escolhendo. Será que eu estou consciente do que eu estou escolhendo? E tudo aquilo que eu vou receber no caixa de entrada, eu também estou me dispondo, escolhendo, oferecer, ofertar, estender as minhas mãos com aquele trabalho, com aquela soma de recursos. Como eu estou consciente? Quanto de consciência eu tenho sobre o que eu dou e o que eu recebo? Quanto de consciência eu tenho pelo que eu escolho comprar, o que eu escolho pagar, o que eu escolho entregar em forma de produtos e serviços? Quais energias são essas que estão passando por mim? E como está minha generosidade também, recebendo esse fluxo e transformando esse fluxo em mais luz? Quanto mais luz eu produzo com o meu fluxo, mais fluxo eu tenho. Vocês também vão observar isso, tá? Então, nessa série, nesse especial, nós começamos hoje com a importância da consciência. Eu ter consciência do fluxo que passa por mim. Se você ainda não faz um caixa mensal, ou se você não gosta do modo como você faz o caixa mensal, se você não gosta desse modelo, você precisa encontrar um modo que pelo menos seja agradável para você. Por muitos anos eu fiz esse caixa em cadernos, né? Eu comprava cadernos bem especiais, às vezes em algumas viagens minhas. Tinha especificamente uma livraria na cidade de Londres. Meu Deus, como eu gostava daqueles cadernos. Eu ainda tenho uns 2 aqui que estão limpos. E eu usava esses cadernos para fazer como caixa mensal. Depois de um tempo, eu percebi, como também uma amiga minha me falou assim com um tom um pouco chamador de puxador de orelha. Ela falou: Paula, esses seus cadernos estão parecendo caderno de padaria. Eu falei assim, acho que foi um pouquinho crítica, acho que eu vou precisar passar de nível. De fato, eu me senti passando de nível, organizando as planilhas. Elas ficam mais na minha mão, eu consigo colocar mais dados, eu consigo deixar as planilhas de um jeito que antes eu não sentia muito prazer em ter as planilhas, mas elas estão sempre no meu celular, sempre acessíveis para mim, e eu consegui deixá-las coloridas de um jeito que eu gosto, né? No início do mês, eu sempre atualizo como vai ser aquele mês. E agora, pensando, eu vou inserir um capítulo a mais aqui no nosso especial. Claro que esse capítulo tem que estar, que é o dia do nhoque. Eu faço sempre no dia, vou anotar aqui. Então, nossa série acabou de ser atualizada. Serão 4 episódios e não 3 episódios. Eu faço sempre no final do mês um ritual do nhoque. Vou anotar aqui para lembrar que esse é o nosso 4º episódio. Um ritual do nhoque, onde eu coloco o
prato com a nota embaixo, faço também uma conexão com as minhas raízes italianas e abençoo esse mês, abençoo como foi aquele mês e abro o mês seguinte, uma nova planilha, um novo caixa. Então, você pode escolher um modo de fazer essa ritualização. Vou explicar como eu faço quando chegarmos a esse episódio. Mas o importante é termos uma forma de colocar no papel isso. Quer dizer, colocar diante dos nossos olhos, com o máximo de consciência possível, a organização desses dois caixas. Existem alguns aplicativos que fazem o balanço mensal, mas eu não sugiro os aplicativos. Por quê? Porque eles vão te dar a regra do que você anota, de como você visualiza. Um caderno ou uma planilha, você tem poder sobre aquele modo de enxergar caixa de saída e caixa de entrada. Se tiver algum aplicativo que você gosta muito e que te dá esses elementos, o que saiu e o que entrou, tudo bem. O importante aqui para nós é percebermos que há um fluxo que sai, que é trocado por coisas que eu quero trazer para mim. Vou explicar tudo isso quando estivermos lá no caixa de saída. E um caixa de entrada, tudo aquilo que eu estendo as mãos, me coloco a servir, me coloco a ofertar em forma de produtos e serviços que têm um valor, um preço e que eu recebo por eles, por estar somando recursos na vida, tá? Vamos falar bastante sobre isso quando chegarmos tanto no caixa de saída como no caixa de entrada. E ritualizar é muito importante, então foi bom eu ter lembrado aqui que esse capítulo também vai ser bem especial para nós. Por quê? De uma maneira prática, existe sim, né, uma maneira prática. Aqui está o meu caixa, aqui está quanto eu gastei. Tirem essa palavra daí. Se ela estiver aparecendo, mudem. Eu tinha uma aluna que o nome da planilha dela era gastos, né? Então, não, você coloca caixa do mês, planilha de finanças, escolha outros nomes. Os nomes também dizem muito, tá? Observe o seu caixa, se você já o faz daí, e observe como que você usa os nomes. Eu tenho, assim, um certo cuidado, por exemplo, em colocar reserva de emergência. Eu não gosto desse nome. Eu prefiro que esse caixa de reservas tenha outros nomes, porque é como se eu tivesse aos poucos juntando dinheiro para viver uma emergência. Eu sou muito cuidadosa com as palavras, porque a palavra ela tem um tom, ela tem uma intenção, ela cria. A palavra é criadora. Do verbo se fez carne. Então, quando pensamos em finanças, pensamos em materializar, em dar vida, em transformar algo que sonhamos em algo concreto e real. As finanças vão fazer essa ponte, né, do mundo dos sonhos para o mundo da manifestação. Aquilo que eu quero ter nas minhas mãos, aquilo que eu quero trazer para dentro, para a vivência, para a experiência. Então, se eu começo, por exemplo, a reunir recursos para fazer uma viagem, então eu tenho ali a intenção de fazer a viagem, o que eu estou vivenciando naquele momento? Eu estou pegando um sonho e transformando em uma vivência. Se eu coloco palavras que eu não quero vivenciar dentro do meu caixa, já é estranho, né? Já é estranho. Então, eu tenho que escolher bem também as palavras. Reserva de emergência, será que é a melhor palavra? Ou será que você pode ter outras reservas que, em caso de você viver uma emergência, que esperamos todos não, né? Claro que a vida traz surpresas, mas não necessariamente precisa ser uma emergência, tá? Você pode ter um capital de giro, né? Eu gosto muito dessa expressão, capital de giro, porque se vier uma emergência, o capital de giro está ali, ele vai te auxiliar, mas ele não necessariamente diz,
eu estou aqui transformando do verbo em carne uma emergência. Eu já estou me planejando, porque quando a emergência vier, então você já está materializando o recurso da emergência. É complicado, porque não sei se a gente quer muito viver emergências, né? Não sei se é isso muito que eu gostaria de materializar para a minha vida, não. Mas você vai checar aí do seu lugar quais palavras você está usando e trazer consciência para essas palavras. Algumas eu vou te convidar a banhar com luz, por exemplo, gastos, de virarmos uma chave. Porque senão, não adianta eu ficar igual um robô fazendo caixa de saída e de entrada. Isso tudo aqui tem um objetivo: ampliar a minha consciência sobre os fluxos que passam por mim. Esses fluxos, inclusive, vão ter tudo a ver com a nossa vitalidade, a minha vontade de estar na vida, a minha vontade de trocar, a minha dose de vida na vida. Tá? Mas falaremos mais sobre isso nos próximos episódios. Então aproveitem que estamos estreando aqui. Se tiverem perguntas, já me enviem, porque eu vou me organizar então nesses 4 e não 3 episódios para trazer para vocês algumas clarezas mais a partir daquilo que tiverem de perguntas, tá bem? Caixa de saída, caixa de entrada e rituais para colocar esses caixas no papel. Recebam meu grande abraço, meu agradecimento por estarem aqui e até!